Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. E o vídeo de hoje é para comentar a aprovação do projeto de lei no Senado, que institui como um requisito a mais para aquisição de armas, para renovação do registro de armas e para porte de armas, o exame toxicológico de grande escala. Tá? Então, antes de dar entrada no assunto, eu já vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem, deixarem o seu like aí e pedir para vocês deixarem o seu comentário aí no canal, deixando o seu ponto de vista em relação a esse posicionamento. Eu, particularmente, confesso para vocês que nesse assunto eu fico bastante dividido, tá? Porque é o seguinte, em relação à instituição de mais um requisito para aquisição de arma, encarecendo e dificultando o acesso, eu sou contra, certo? Eu acredito que o caminho deve ser o de maior facilitação e não o de o acréscimo de mais requisitos. De outro lado, eu tenho raiva de maconheiro, certo? Eu não gosto. Isso é uma coisa que eu não vou conseguir esconder, não adianta eu fingir, eu não gosto. Eu particularmente acho que grande parte do mal que nós temos no país, inclusive das políticas que se aplicam, etc, elas vêm diretamente dos usuários de drogas, né? Eu acho que o usuário de droga hoje em dia, ele tem uma impossibilidade de opinar moralmente, principalmente em relação às políticas, porque você veja bem, eu tô nessa luta há tanto tempo, né? E me dedicando tanto, para quê? Para alterar a legislação. Se eu tivesse o mesmo posicionamento do usuário de droga, eu não tava nem aí. Eu comprava uma arma raspada e saía portando. E dane-se, entendeu? Eu nunca fui revistado na minha vida, né? Eu teria vivido todos esses anos aí portando arma ilegalmente e dane-se, fica a lei do jeito que quiser, eu não vou cumprir mesmo. Então, eu particularmente não respeito o usuário de droga porque ele faz essa opção por descumprir a lei, certo? E não importa que o seu professor de história que tem 36 anos, mora com a mãe e grita Lula livre te diz, o uso de drogas é sim crime, certo? Ele só é despenalizado, mas continua sendo crime, certo? Inclusive se a lei fosse efetivamente aplicada com a mesma força que é aplicada contra quem faz porte ilegal de arma, ou até contra quem faz o porte ilegal na zona cinzenta, tinha bem menos usuário, porque as penalidades para quem é pego portando drogas, elas deveriam ser pesadas. Tem obrigação de frequentar curso, tem multa, tem uma série de penalidades lá que simplesmente o governo, o Estado, decidiu não aplicar, gerando aí uma despenalização branca para o usuário, né? Que daí se acha o cara mais esperto, mais anti-Estado, mais revolucionário, sendo que na prática só está fazendo o jogo do próprio Estado, né? Causando problemas que a solução daí é mais Estado. Tá? Então, tirando essa pequena introdução, certo? Eu tenho essa divisão, certo? Eu, por exemplo, tenho um colega que é maconheiro, tá? Pelo menos ele diz que dá todos os exemplos que e diz que tem arma. É esquerdista, maconheiro e tem arma, certo? Eu particularmente me incomodo que ele tenha arma. Por quê? Porque ele defende o desarmamento, ele defende tudo, usa a porcaria da droga, mas ele tem a arma dele, né? Então, pelo menos com a aprovação de uma regra assim, ele teria que daí optar entre ter a arma ou continuar sendo um maconheiro que faz revolução fumando maconha, certo? Teria que optar, certo? Mas existe essa situação de que, efetivamente, é um problema a mais para você resolver, certo? Então vamos ver aqui o que diz o projeto de lei que foi aprovado. Ele diz o seguinte: os artigos 4º e 5º da Lei 10.826 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, inciso 4º, apresentação de exame toxicológico de larga janela de detecção com resultado negativo, atestado na forma do disposto no regulamento dessa lei. Tá? E daí depois os requisitos, artigo 5º, parágrafo 2º, os requisitos de que tratam os incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 4º deverão ser comprovados periodicamente em período não inferior a 3 anos, na conformidade do estabelecido no regulamento dessa lei. E daí, parágrafo 9º, fica autorizada a submissão randômica dos possuidores da arma de fogo durante a fruição do prazo de 3 anos a exame toxicológico de larga janela de detecção, sendo seu resultado negativo condição para a manutenção da autorização da posse de arma de fogo. Tá? Então, vamos às críticas ao texto. Tá? Eu não sei se é esse o texto que foi efetivamente aprovado. Acabou de ser aprovado, tá? Eu não tenho exatamente o que o texto final, mas esse era o texto que foi para votação, certo? Não tem nada diferente lá. Tá? O que me incomoda aqui no texto? Tá? Sublimando a questão de ser uma situação a mais, certo? O que me incomoda é o seguinte: esse parágrafo 9º, tá?
ele pode ser utilizado de uma forma para, na verdade, tornar a exigência você apresentar esse teste a cada 3 anos. Porque qual que é a regra hoje? A regra hoje é a seguinte: o tempo mínimo que pode valer um registro de arma é 3 anos. Por quê? Porque o texto ele queria dizer o seguinte: olha, a renovação só pode ser exigido, o teste psicológico, o teste de aptidão, ele só pode ser exigido a cada 3 anos, certo? O intervalo mínimo era 3 anos, certo? E daí o que acontece? Como é mínimo, assim que assumiu, né, primeiro o governo Temer aumentou esse prazo para 10 anos, ou seja, o documento valia por 5, mas na primeira renovação você não precisava cumprir os requisitos, valia 10. Aí veio o governo Bolsonaro e botou para 10, certo? Só que esse texto, do jeito que ele tá, ele diz aqui, ó: fica autorizada a submissão randômica dos possuidores de arma de fogo durante a fruição do prazo de 3 anos, tá? Isso pode gerar a interpretação de que a cada 3 anos, apesar de você não ter que apresentar o psicológico, apesar de você não ter que apresentar o teste de tiro, a cada 3 anos você vai ter que apresentar um exame toxicológico, certo? Que na prática é basicamente trazer de volta a regra da renovação a cada 3 anos, certo? Eu acho isso contraproducente, tá? Eu acho uma redação ruim, certo? E eu acho que o correto seria que se for existir essa regra, tá? Que eu acho uma regra muito ruim, mas nós vamos chegar lá. Se for existir essa regra, que ela seja assim: fica autorizada a submissão randômica de possuidores da arma de fogo a exame toxicológico durante o período de validade do registro da arma, entendeu? Do jeito que está escrito, me parece, a interpretação que pode ser levada é de que você, mesmo que o teu documento tenha validade de 10 anos, você tenha que apresentar lá um exame toxicológico a cada 3, tá? Texto ruim, certo? Mais uma vez, os nossos legisladores errando a mão, certo? Falta conhecimento aqui, porque fica claro para mim nesse texto que é o seguinte: quem escreveu esse texto, tá? Eu vou mostrar para vocês quem foi o nosso amigo aqui, senador Stevenson, né? Que teoricamente é um cara de direita, né? Para variar, da onde que vem, né? Policial militar, certo? Ou seja, gente do lado de lá da DARF, gente recebedor de imposto, não é gente pagador de imposto, é gente que tem a sua renda vinculada a receber imposto e não a pagar imposto, certo? Que tem pensamento estatista, certo? Que tem pensamento de controle, né, do cidadão, que tem pensamento de privilégio, né, de ser, não, eu sou, né, parte do Estado, eu sou uma mão longa do Estado, né? E, para variar, gente que faz lei não com base no que está escrito na lei, mas com base no folclore tirado da bunda do que ouviu falar da lei. Qual que é o folclore tirado da bunda? A renovação do registro de armas se dá a cada 3 anos, certo? Por quê? Porque sempre foi assim. Então é assim que é, né? Não, não é assim que é. Porque se você ler o texto, você vai ver que o texto original diz: os requisitos de que tratam incisos 1, 2 e 3, 4 deverão ser comprovados periodicamente em período não inferior a 3 anos. Ou seja, isso aqui é uma garantia para o cidadão. Uma garantia para quê? Qual que é a intenção desse texto? A intenção desse texto é que, caso assuma um governo que quer desarmar todo mundo, ele não torne a renovação tão difícil que você não consiga fazer. Então por que eles colocaram um período mínimo de 3 anos? O período mínimo de 3 anos é o seguinte: porque se um governo desarmamentista quiser desarmar todo mundo, ele podia dizer assim: ó, a renovação é de cada 90 dias. Quem que vai ter condição de fazer exame de tiro, exame psicológico e levar lá toda a documentação a cada 90 dias? Ninguém. Ou seja, eles não proíbem você de ter arma, mas eles tornam impossível. Então, para que isso não acontecesse, certo? Foi colocado um período mínimo de 3 anos. E vem a minha crítica ao parágrafo 9º, tá? Que esse realmente é uma cagada sem tamanho, tá? Porque ele diz o seguinte: fica autorizada a submissão randômica dos possuidores durante a fruição, sendo o seu resultado negativo condição para a manutenção da autorização para posse de arma de fogo. Tá. Aí, a gente, em 2022, por um acaso, elege o Lula. E o Lula sabe que foi uma grande cagada não ter desarmado todo mundo. Daí ele quer desarmar todo mundo. Aí o que ele faz? Ele submete mensalmente os possuidores da arma de fogo a uma análise randômica de 100%.
Ou vamos submeter mensalmente, né? Não, que daí não é randômico. Não, tem problema. Então tá bom, então vamos submeter mensalmente a uma análise randômica de 50%. Se você fizer uma submissão randômica de 50% mensalmente, você vai ter 100% dos possuidores de arma de fogo fazendo pelo menos 2 testes por ano, certo? E mais, se o governo é que vai decidir fazer a submissão randômica, quem que vai pagar isso daí? O delegado lá, o Dr. César gravou um vídeo que o delegado não curtiu, aí ele vai fazer uma submissão randômica do Dr. César, né? Aí o Dr. César tem que tirar do bolso, pagar lá o exame toxicológico, certo? Então, gente, eu particularmente acho a ideia do exame toxicológico não é de todo ruim, tá? Mas desse jeito, com essa história de submissão randômica, sinceramente, eu não acho adequado, tá? Me deixa em dúvida sobre a constitucionalidade dessa submissão randômica, certo? Porque ali diz mínimo de 3 anos, certo? Se você vai colocar uma submissão randômica, você já está indo além do mínimo, entendeu? Eu acredito que essa submissão randômica ela deveria estar bem clara como é que ela deveria ser feita, certo? A submissão randômica, porque do jeito que está o texto, essa randomicidade da submissão, ela não me parece tão randômica assim, sabe? Né? E mais, qual que é a efetividade disso daí, entendeu? Você vai fazer uma submissão randômica, né? Quantas, né? Sabe? Eu sinceramente acho que esse texto ele acaba virando instrumento na mão de governos mal intencionados para tornar o acesso às armas, usar isso como desculpa para dificultar o acesso às armas, tá? Enfim, a grande questão é o seguinte: isso aqui foi aprovado por unanimidade, certo? Foi aprovado em questão terminativa. Eu sinceramente não vou me dar o trabalho de entender por que isso não vai para plenário, certo? Isso é tema para outro vídeo, tá? Esse já está ficando bastante longo. Mas o fato é que, se ninguém apresentar recurso, e pelo que eu vi ninguém vai apresentar, já está aprovado e vai direto pro plenário da Câmara para discussão, e lá provavelmente também vai ser aprovado mais ou menos do mesmo jeito. E aí vocês vão entender para que serve o presidente, para que você vai votar no presidente. Aí sim, finalmente, o pessoal que fica chorando porque o Bolsonaro isso, porque o Bolsonaro aquilo, porque o Bolsonaro aquele outro, certo? O pessoal finalmente vai poder pedir alguma coisa pro Bolsonaro e efetivamente reclamar ou não reclamar com o Bolsonaro do resultado disso aqui, tá? Por quê? A meu ver, cabe ao Bolsonaro ou vetar tudo, certo? Ou vetar pelo menos esse parágrafo 9º, tá? Eu acredito que deve o Bolsonaro, sem sombra de dúvida, vetar o parágrafo 9º, certo? E mais, isso demonstra, né, para quem fica reclamando que o Bolsonaro não faz nada, isso demonstra a utilidade de você ter um presidente. Porque como a lei não fala quantas vezes é o randômico, de quando em quanto tempo, não fala nada, vai caber ao Bolsonaro não fazer nunca, certo? E aí você vai ter bem claro a vantagem de você ter o Bolsonaro presidente, para quem fala que não adianta nada, certo? Se não for o Bolsonaro, vamos eleger lá o Luciano Huck, certo? O que ele vai fazer? Ele vai botar esse troço randômico para desarmar as pessoas, ele vai instrumentalizar isso para desarmar as pessoas, certo? Porque ele é um cara de esquerda que é totalmente vinculado à política desarmamentista, certo? Então ele vai usar essa brecha na lei para nos ferrar. E isso torna evidente que realmente votar no Bolsonaro alguma coisa sim adiantou. Ele não consegue resolver tudo, porque não é ele que faz lei, mas dentro da possibilidade dele, o certo seria ele vetar o artigo 9º, até por questão de inconstitucionalidade, que eu entendo que isso aqui é inconstitucional, certo? Dentro desta perspectiva, tá? A gente fez contato, conseguimos contato, né? Aliás, ele que fez contato com a gente, o senador Marcos Duval, né, que está em contato com o Marcos Polon, e eu questionei ele, falei, senador, qual que é a ideia disso daí, entendeu? E o senador, ele mandou 2 áudios explicando, tá? No primeiro áudio, eu perguntei para ele, senador, qual que é a sua ideia? E daí, ele respondeu qual que é a ideia deles aprovando isso daí. E aí, César, tudo bem, irmão? Bom, primeiro que é uma coisa meio que, quase chega a ser meio que lógica, né, de questão de pessoas
com problema de drogas e álcool estarem importando arma. Bom, isso que é feito. Primeiro, a gente também resguarda esses incidentes isolados que acontecem, que geralmente são pessoas com esse perfil, e que a esquerda usa para dizer que todos têm esse perfil, né? E a votação hoje, ela é bem estratégica mesmo, para mostrar para a esquerda que nós não temos um pensamento extremista, de liberação total, de qualquer jeito, de forma irresponsável. E quando a gente apresentar esse relatório, nós vamos ter como argumento essa lei que foi votada hoje na CCJ, né? Somos pessoas ponderadas, queremos a liberação do porte da posse, mas também com responsabilidade e tudo mais, e assim a gente vai tentar minimizar o radicalismo da esquerda. E depois nós vamos precisar de vocês para fazer um trabalho com cada senador de cada estado e depois com os deputados, porque como eu vou modificar o que chegou até a mim, vai ser obrigado a voltar para a Câmara dos Deputados. Então, no momento certo, eu vou falar para vocês começarem a se movimentar para abordar os senadores e depois os deputados, mas não da forma como foi feito antes, com ódio, revolta, com indignação, porque eles argumentaram para mim várias vezes, como é que eu vou lhe ajudar e vou permitir um porte ou posse de arma para pessoas que estão me ameaçando, estão dizendo que vão fazer isso e aquilo, então acabou sendo um tiro no pé. Nós temos que ser bem ponderados, estrategistas. Vou também pedir apoio ao governo federal para me ajudar nessa articulação e vamos para frente. Tá? É um trabalho que nós vamos levar provavelmente esse ano para conseguir um bom resultado, mas nós vamos conseguir. Então, para quem não entendeu o que ele quis dizer, a ideia é a seguinte: a esquerda usa muito o argumento e acaba convencendo deputados e senadores de centro com esse argumento de que, porque o pessoal de arma é maluco, porque o pessoal é violento, porque isso aumenta o risco das pessoas, etc, etc. Então qual que é a ideia? A ideia é colocar esse requisito a mais para demonstrar, não, olha, o pessoal que tem arma é um pessoal qualificado. É um pessoal que vai além do cidadão comum, certo? A pessoa é tipo mulher de César. Mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, certo? Então, essa é a ideia que ele está querendo colocar. Ele está dizendo, olha, nós vamos aprovar isso para usar isso como argumento. Por quê? Porque eles querem mexer nos outros PLs que estão em andamento para dar mais acesso. Só que o que ele sentiu nesse primeiro ano aí? Que tem muita gente que é do meio, que fala assim, não, mas eu tenho medo, porque daí nós vamos liberar a arma, aí o cara é maluco, o cara é usuário de droga, sai matando as pessoas por aí, aí porque o cara, a gente é a favor da arma, mas não pode ser para qualquer um. Então a ideia é que realmente não seja para qualquer um, tá? E aí eu peguei e questionei ele em relação ao seguinte, falei, deputado, então não era melhor a gente fazer o seguinte? Então faz o seguinte, apresenta um recurso, para isso é plenário, e daí apresentamos uma emenda estendendo esse requisito também para todos os outros que têm porte de arma, certo? Estendemos o requisito para o policial, para o agente federal, para o cobrador de imposto, enfim, para todo mundo que tem porte, para o guarda municipal e tal, até porque isso é um passo a mais para em seguida a gente propor um projeto de lei estendendo, então, o exame toxicológico também, por exemplo, para professor de Universidade Federal, para aluno de Universidade Federal, né? Já que é toxicológico para quem quer ter arma, né? Para quem tem responsabilidade em educar os outros e para quem tem o privilégio de estudar receber educação superior paga pelos outros, aí tem que se submeter ao toxicológico também tem que ser mulher de César, né? E daí ele me respondeu o seguinte: pessoal, deixa eu colocar uma posição para vocês, não quer dizer que é a verdade e que é o correto, né? A gente não pode entrar em confronto com a esquerda. A esquerda tem uma vantagem que nós da direita precisamos ainda amadurecer. Eles são unidos. Independente do que quem está fazendo certo ou errado, eles se unem e lutam com todas as forças. A direita tem um problema das vaidades, dos orgulhos, enfim, nós já sabemos disso. Então a gente fica fraco com isso. Primeiro a gente tem que tirar tudo isso, todo mundo se esvair das vaidades, e pensarmos agora de forma em grupo, entender que a gente não vai conseguir tudo de uma vez. Isso não significa que o conseguir agora vai se eternizar, nós vamos conquistando. A direita, politicamente, está ganhando espaço em vários países, a tendência é a esquerda perder força. Então nós vamos aproveitar essa onda aí, conquistando passo a passo. Essa conquista passo a passo que é importante, a gente manter a paciência e a estratégia. Então, depois eu vou passar para vocês qual vai ser a movimentação que a gente precisa fazer, tanto eu aqui no Congresso, como vocês aí nas suas regiões, tá? Mas eu vou passando para vocês entenderem que a gente vai criar uma estratégia para conseguir lá na frente o que nós queremos, ou grande parte do que nós queremos nesse primeiro momento,
No segundo a gente continua, não significa, como eu falei, não significa que o que não for conquistado vai ficar para trás, não. A gente inicia um novo projeto, com uma nova PL e vamos seguindo em frente, tá bom? Tá. Então, assim, primeiro, apesar de eu não concordar totalmente com a posição do senador, tá? Eu reconheço que ele está lá, ele passou um ano lá, ele sabe como é que é, ele sentiu na pele, lá na questão dos decretos, ele bateu de frente e ele se danou, entendeu? E provavelmente, tá? Ele entendeu que falta à direita estar junto, tá? E aí é que vem o ponto, tá? É por isso que eu gravei aqueles vídeos zoando os liberaloides e os liberalecos, tá? Por que eu gravei esse vídeo? Porque são os liberaloides e os liberalecos que toda vez que a gente propõe uma ação coordenada para tentar conseguir alguma coisa, eles vêm com os seguintes comentários. Ah, isso não adianta, porque o Estado, isso, aquilo, pipipi, popopó, pipipi, popopó. Aí você propõe outra coisa. Não, isso não adianta, porque pipipi, popopó, pipipi, popopó. Aí você propõe outra coisa. Ah, não adianta, através da lei a gente não vai resolver. Ou seja, nada, absolutamente nada que a gente se propõe a fazer vai resolver. Eu não entendo por que alguém que tem essa posição não vende tudo, não vai morar em outro país. Porque se nada vai resolver, o que vai resolver então? Certo? Se você já desistiu, a minha recomendação é a seguinte: largue mão de ser peso morto, venda suas coisas e vá para outro país, entendeu? Eu não decidi, apesar de ter recebido vários convites, eu não decidi me mudar daqui, porque eu não quero viver em outro país. Eu quero viver aqui. Eu confio que tem condição da gente arrumar o que está aqui. Certo? Né? Se você já desistiu, se você acha que não tem mais jeito, não fique aqui, entendeu? Se mude, né? E daí, com certeza, lá no outro país você também vai continuar com o mesmo problema, reclamando da mesma coisa, e daí eu acho que vai ser plenamente justo o pessoal que está no outro país olhar para sua cara e falar assim: e você veio fazer o que aqui então? Né? Não tava bom lá, veio para cá, agora vem encher o saco aqui, entendeu? Então, nesse ponto, eu concordo 100% com o senador, certo? A mudança só virá se a gente se organizar e fazer como a esquerda, certo? Não ficar nessa história de utopia, certo? A gente tem que aproveitar as pequenas oportunidades e daí, aos pouquinhos, ir avançando com unidade e, principalmente, fazendo política, tá? O que é fazer política? É isso que o Polon fez. Foi lá com o Dr. Paul, foi lá conversar com o senador Marcos Duval. Eu gasto uma boa quantidade de tempo gravando os vídeos aqui, expressando as ideias, colocando as ideias, explicando as ideias, explicando os pontos de vista, e me colocando à disposição para que, identificando um problema, explicar qual que é o problema e propor uma solução, certo? Aí quem é detentor do poder, quem tem mandato, escolhe. Ou vem conversar com a gente ou não vem conversar com a gente, né? O nosso amigo Milk lá, o que ele escolheu? Ele escolheu se juntar com o sindicalista, né? E utilizar as minhas recomendações para fazer o contrário. Aí saiu aquele serviço de merda lá, né? Conseguiu se queimar e queimar o sindicalista junto com toda a comunidade dos atiradores. O que o senador Marcos Duval tá fazendo? Ele tem uma ideia, certo? Tá tentando pôr em prática e vai pedir o apoio da gente, vai pedir pra gente fazer política, vai tentar coordenar com a visão que ele tem lá dentro. Ninguém é obrigado a concordar ou discordar com ele, certo? Agora, todo mundo é obrigado a conviver com o resultado das suas escolhas, certo? Você quer ir dar uma de anarquista e não, nada adianta, nada adianta, nada adianta. Eu não vou nem votar, eu voto em branco, faz 10 anos que eu voto em branco. Tá, daí não tem o direito de reclamar que foi eleito um monte de merda lá, entendeu? Você não foi votar, né? E ainda incentivou as pessoas que pensam como você a não votar, tá? O pessoal lá da Mariola Vive, eles não fizeram isso, eles se organizaram e votaram. Inclusive, o que o pessoal da esquerda faz? O pessoal da esquerda faz cálculo, certo? Eles verificam, tem um senador lá, tem ótimas ideias, maravilha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas ele não tem projeção, nós não vamos votar nele. Certo? Os liberaloides, o que fizeram? Os liberalecos e liberaloides, tá? Era óbvio que aquela merda daquele Amoedo não ia se eleger. Se todo mundo tivesse feito o cálculo matemático e visto, olha, existe o risco, se a gente votar nesse merda desse Amoedo, de ir para segundo turno o Ciro Gomes ou o Haddad, entendeu? Existe esse risco. Ah não, mas eu vou votar no Amoedo para marcar ponto. O cara não tinha chance nenhuma de ser eleito, certo? Qual que era o correto? Se fossem minimamente inteligentes, o correto era vota para deputado e senador no partido do Amoedo e para presidente não joga o voto fora, votasse no Bolsonaro. A gente tinha eleito o Bolsonaro no primeiro turno, certo? Ah, mas o Bolsonaro é ruim. É ruim, mas é menos pior.
certo? É menos pior que o Andrade, né? E que o Coronel Ciro Gomes, se é que você realmente é liberal, certo? Então não votasse no Bolsonaro, votasse no ministro Paulo Guedes, né? Era só você fazer na sua cabeça o cálculo. Não tô votando no Bolsonaro, tô votando no ministro Paulo Guedes. Pronto, resolvido. Mas não, jogaram o voto fora no Amoedo e a gente se arriscou a ter o governo sendo presidido pelo poste lá do corrupto, certo? Que daí sim, daí eu tinha vendido tudo, tinha vazado, porque daí não ia ter jeito mais. Tá? E eu não tô afim de pegar coronavírus porque tem que comer rato, porque socialismo gera fome, etc, etc. Tá? Então, gente, em relação a essa nova legislação, tá? Muito provavelmente no Senado já acabou, vai para a Câmara, muito provavelmente na Câmara vai ser aprovado desse jeito mesmo, talvez eles coloquem mais restrições, certo? E daí cabe a nós pedir para o presidente vetar a parte que tá muito merda aí, né? E daí, o negócio do toxicológico aí, quem ainda tiver quem for comprar arma, né? Já deixa a maconhinha de lado, já para já de fumar a maconhinha, já para já de usar a cocaína, certo? Se quiser ter arma, né? E quem não usa, daí só separa um dinheiro a mais aí para pagar o toxicológico, né? Quem não usa pode usar o dinheiro que hoje gasta com maconha e com cocaína para pagar o toxicológico, né? No futuro já para de usar, já guarda o dinheiro e daí paga o toxicológico, né? E pelo menos, né? O meu colega esquerdista revolucionário maconheiro não vai conseguir renovar o registro de arma dele. Então, gente, em relação às novidades, é isso. Já começamos mal, já começamos perdendo, tá? O ano vai ser longo, como diz o Marcos Polon, a luta dura, a gente precisa se organizar, tá? E gravo os outros vídeos conforme forem surgindo outras novidades para vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E, gente, vamos fazer política, porque ficar só reclamando e dizendo que não adianta, tá? O resultado é esse aí.